Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Espiritismo à Luz da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre o suicídio espiritual, que é um tipo de suicídio que a pessoa pratica, mas sem saber. Ela vai se matando aos poucos, entendeu? Gradativamente você vai se matando, tomando aquelas doses pequenas de veneno que vão acabar matando você. Então nós vamos falar sobre esse tipo de suicídio espiritual. Mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer as pessoas que se inscreveram no nosso canal. Espero que elas estejam gostando dos nossos vídeos. Por favor, pesquisem a playlist, valeu? Não se esqueçam de se inscrever, porque é muito importante para o nosso canal saber que as pessoas estão se inscrevendo, deixando aquele like aí. Se gostar do vídeo, deixe um like. Valeu, gente? Deus abençoe a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Valeu? Vamos falar sobre o suicídio espiritual. Um dos suicidas que nós vamos ver tem na Bíblia. É um velho conhecido nosso. Um velho conhecido, e ele tinha essa missão mesmo. O suicídio de Judas. No livro de Mateus, capítulo 27, versículo 3. Então, Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Amém. Está vendo? Judas é um dos suicidas da Bíblia. Existem outros. Sansão também se suicidou. Teve, acho que o Aitofel, lá no livro de Reis, entendeu? Também se suicidou também. Saul também se suicidou. Tem vários suicidas na Bíblia, mas eu não vou falar sobre esses tipos de suicídio, que no nosso caso aqui é o suicídio espiritual que nós estamos falando. Então Judas aqui, ele foi tocado de remorso. Então o que acontece? O remorso, ele é uma causa das pessoas se suicidarem. Elas podem se suicidar realmente se matando, ou o remorso vai minando a resistência dela, e ela acaba morrendo. Todo dia tu tem um remorso de uma coisa que tu fez errada. Aí no outro dia outro remorso. Quando tu for ver, você já tem um monte de coisa. A destruição de Sodoma e Gomorra foi assim. O cálice da ira de Deus foi se enchendo. Deus vai te perdoando, deixando para lá, mas ele vai deixando encher o copo. É o cálice da ira de Deus. Ele vai enchendo. Então as iniquidades, as suas iniquidades subiram até o céu. Então o que acontece? Quando chega esse momento, aí você morre. Entendeu? Aí você é chamado para prestar conta com o Senhor. Entendeu? Lá no tribunal do juízo. Isso aí eu já falei em outros vídeos meus. Vocês visitem a playlist. Tem o julgamento numa cidade do Umbral, que é muito bom, vale a pena vocês dar uma olhada. Então o que acontece? Ele tocado pelo remorso. Aí ele vai e fala com os anciãos e sacerdotes, que eram as pessoas que tinham corrompido ele. Uma pessoa corrupta, ela te induz ao erro. Depois você vai cobrar dela alguma coisa, não vai arrumar nada. O suicídio coletivo acontece muito na época da eleição. As pessoas vendem um voto, os políticos compram os votos, aí depois não fazem nada e as pessoas querem reclamar. Como você pode reclamar de uma pessoa que compra voto? Se você foi subornado junto com ela, você aceitou o suborno, vendeu o teu voto e agora quer reclamar? Não adianta. Então isso é uma forma de suicídio coletivo, onde todos se dão mal. Todo mundo vai e se dá mal. É uma forma de suicídio, é o suicídio coletivo. Tem também esse fato de jogar lixo, os lixos. A autoridade não recolhe o lixo no dia certo. Veio a lixeira lá e não faz nada. Aí vai fazer licitação primeiro, vai fazer isso, fazer aquilo, e o lixo vai acumulando. Quando vem a chuva, leva o lixo para dentro das casas, inunda as ruas todas, como está acontecendo agora lá no sul. Mas o caso de lá não é nem por causa do lixo, que lá a cidade até limpa. Que se fosse numa cidade suja, como às vezes aqui está aqui o Rio de Janeiro, já era. E o lixo ia invadir a casa de todo mundo, ia ser pior ainda do que está sendo lá.
porque aqui tem muito lixo acumulado em vários municípios aqui do Rio de Janeiro tem, porque as autoridades não investem na saúde pública. Então, as autoridades estão se suicidando também. Aos pouquinhos, ele vai deixando de fazer uma obra aqui, deixando de fazer um serviço ali, então o cálice da ira de Deus vai enchendo. Você está se matando por não fazer as suas obrigações. É um tipo de suicídio diferente daquele do tiro, daquele da corda, é o de veneno. É um suicídio que você se mata por não fazer o bem. Você deveria estar fazendo as coisas boas e você não está fazendo. Então você acaba o quê? Se matando. Entendeu? Você vai se matando aos poucos. Entendeu? Então é um tipo de suicídio. Aqui, nesse livro, nós vamos dar uma olhada agora, O Nosso Lar. O pessoal já conhece, eu já falei bastante vezes dele, é um livro que todo mundo conhece, todo mundo já viu, até o filme já viu. O André Luiz, ele chegou lá no céu e foi todo mundo pichando ele, encarnando nele, ô suicida, suicida, suicida. Aí ele fala, pô, não me suicidei, rapaz, não dei tiro no ouvido, não dei tiro na cabeça, não amarrei corda nenhuma e me enforquei. Eu morri por doenças. Mas lá no céu existe um outro tipo de avaliação. Então, quando ele chegou lá, o cara falou, é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. É o Nosso Lar, capítulo 4, página 32. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Aí ele fala, suicídio? Que isso? Eu não vi assim não, que tem engano. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. Aí o Clarencio, que era o médico espiritual que estava tratando dele, falou, o organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Então tudo que você faz aqui na Terra, seja para o bem ou para o mal, fica impresso na tua aura. Então, quando chegar lá no céu, o médico espiritual, ele lê toda a tua vida ali, em 1 segundo, ele olha para tu, ele já sabe tudo que tu fez, do que tu jantou ontem. Tu nem lembra o que tu comeu ontem, mas ele vai olhar lá e falar, ontem tu comeu um fígado, comeu uma rabada, um mocotó. Ontem foi isso, você fez essas coisas. Então, Deus, ele sabe de tudo. Aí ele fala assim, vamos dar uma olhada aqui no teu organismo. Vejamos a zona intestinal. A oclusão derivava de elementos cancerosos e este, por sua vez, de alguma leviandade do meu estimado irmão no campo da sífilis. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Então ele podia ter evitado uma doença tão grave como a que ocorreu com ele, se ele fosse uma pessoa mais fraterna, mais equilibrada, que amasse os semelhantes, doasse o tempo dele para fazer uma coisa boa. Essas pessoas que têm chance de fazer coisas boas, que querem ser políticos e fazer alguma coisa pelo povo e não faz, eles estão se suicidando, porque quando chegar lá do outro lado, vai ser cobrado deles. Então, quer dizer, são os suicidas em potencial, mas um outro tipo de suicida. Aí, entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que ouviam. Quer dizer, se você fala coisas que as pessoas não querem ouvir, elas emitem para você vibrações negativas. Essas vibrações negativas vão atingir o teu perispírito e automaticamente o teu corpo. Então você vai ficar doente só com a carga negativa que as pessoas estão mandando para você. As pessoas que deixaram de fazer certos serviços e as pessoas morreram por causa do serviço que ela deixou de fazer, ela vai ser responsabilizada por isso. Então vai ser milhares de mentes doentes atacando a mente dessa pessoa. Então essa pessoa vai se ferrar feio. Olha lá. Ele nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos. A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Está vendo? A falta de trato com os semelhantes. Se você não sabe conversar com a pessoa, não sabe falar direito, é melhor nem falar. Porque se você falar coisas que não agradam,
vai trazer coisas para você que não vão te agradar. Então você vai se suicidando aos pouquinhos. Quando tu vê, morre. Tem nem chance. Já observou, meu amigo, o seu fígado foi maltratado pela sua própria ação, que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas? Tá vendo? Ele não bebia água. Tem muita gente que esquece de beber água. A televisão mostra toda hora, bebe água, se cuida, mas as pessoas fazem o quê? Não bebe, não quer. Então vai se ferrando, vai se ferrando. Ele nem imaginava que seria pedido conta dele dessas coisas. Ali deparava-se, porém, agora, outro sistema de verificação das faltas cometidas. Tá vendo? Ele se ferrou de tudo que foi jeito. Aí mais na frente, no capítulo 5, ele diz assim, aí ele fala, a zona dos seus intestinos apresenta lesões sérias, com vestígios muito exatos do câncer. A região do fígado revela de lacerações. A do rim demonstra características de esgotamento prematuro. Ou seja, a pessoa estava se matando com a bebidinha, com um negocinho daqui, um negocinho dali, com a irritação. Pessoa que vive irritada, discutindo e batendo boca, ela tem uma tendência a ter problema no fígado e problemas sérios depois. Porque toda destemperança acarreta desequilíbrio ao organismo. Então, se você não ficar calmo, tranquilo, vai trazer problema depois. Aí ele pega e fala assim, na turma de 80 enfermos a que devo assistência diária, 57 se encontram nas suas condições. E talvez ignore que existem, por aqui, os mutilados. Já pensou nisso? Sabe que o homem previdente que gastou os olhos no mal, aqui comparece de órbitas vazias? Que o malfeitor interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos, experimenta a desolação da paralisia, quando não é recolhido absolutamente sem pernas. Que os pobres obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura. Então, quer dizer, são suicídios. Tá vendo? Você se suicida com os olhos, se suicida com a boca, você se suicida com a tua mente. Tudo isso leva ao suicídio. São suicídios espirituais. Se você não vigiar teus olhos, você pode estar se matando aos poucos. Você cobiça as coisas dos outros. O 10º mandamento é esse: não cobiçarás. Aí ele dá um monte, uma lista de coisas que você não pode cobiçar. E ainda podemos acrescentar mais coisas ainda. Depois vocês dão uma olhada. É Deuteronômio capítulo 5, os 10 mandamentos. Aí ele fala, e as pessoas chegam lá numa condição muito doida mesmo. Então nós vamos olhar aqui, nesse outro livro, Entre a Terra e o Céu. É o caso de um rapaz que também acabou se suicidando. Então o que acontece? Após o suicídio dele, ele volta de novo para a Terra. Mas ele volta como? Aí, ele tentou se suicidar com veneno. Aí depois ele voltou, ele salva a tempo, aqui é capítulo 9, Entre a Terra e o Céu, capítulo 9. Ele salva a tempo, ele tomou o veneno, sobreviveu à intoxicação, mas perdeu a voz, porque tomou um veneno e ferrou com a voz dele. Aí ele pega, em razão das úlceras que se abriram na fenda glótica, na garganta. Ainda aí, não se conformando com o auxílio dos colegas que o puseram fora de perigo, alimentou a ideia de suicídio sem recuar. Tá vendo? Aí ele vai, enfermo, aí se desvencilhou dos amigos e mergulhou na água e morreu afogado. Se suicidou na água. Então o que acontece? Quando reencarnou, ele voltou com a mesma doença. Então o teu ato que você faz aqui na tua vida agora, ele vai refletir na tua vida espiritual e depois na tua vida carnal. Você acaba voltando com um problema recorrente daquilo que você fez. Entendeu? No caso dele, ele morreu tomando veneno. Então a garganta dele veio com um problema. Então ele pegou e tentou viver, morreu de novo, morreu. As 4 vezes ele morre nesse livro. Mas aí no final ele acaba resgatando esse tipo de dívida
e voltou a viver normal. Teve uma vida normal depois disso. Mas a princípio ele sofreu muito, porque quem é ateu acha que não existe nada do outro lado. E o ateísmo é uma forma de suicídio, porque aquele que não crê em Deus está se matando, porque Deus é o Criador. Se você não acreditar em Deus, você está se suicidando. É um suicídio espiritual. Você não é obrigado a buscar a Bíblia, não é obrigado a ir na igreja, não tem nada a ver. Você é obrigado a fazer o bem, escolher entre o bem e o mal. É isso que você tem que sempre estar escolhendo. Não é a religião que salva, não é a doutrina que tu segue, não é isso que vai te salvar. O que vai te salvar é você tratar as pessoas bem, amar uns aos outros como eu vos amei. Aí sim você vai estar se salvando. Valeu, minha gente? Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês reflitam sobre isso, parem de fazer as coisas erradas, procurem fazer as coisas certas, os governantes procurem fazer as coisas certas também, não compra voto, está chegando as eleições daqui a pouco, vai ser aquela compra de voto, que é negócio, aí bota lá dentro as pessoas que não fazem nada, que não querem fazer nada, entendeu? Eles só querem pegar um dinheiro daqui, morder um dinheiro dali. Então não faça isso, não venda. Se vier comprar seu voto, tu já sabe que vai ser um político que não vai fazer nada pela sua cidade. Ele não vai fazer nada. Porque se ele compra voto, ele vai fazer o quê? Ele não vai fazer nada. Ele não vai ter dinheiro para fazer obra, porque ele tem que pagar os votos que ele comprou. Então não vende, porque você está entrando num suicídio coletivo. Todo mundo que vende o voto não pode reclamar depois. Então vamos ter consciência na hora de chegar essas eleições, fazer essa votação. Vamos ter consciência de limpar os rios para poder evitar o assoreamento, entendeu? Que os rios transbordem, aí depois vem vários outros tipos de problemas. Tu viu aí que as doenças estão matando a pampa decorrente da sujeira. Então vamos cuidar da nossa vida, valeu, gente? Deus abençoe a todos vocês, se inscrevam no nosso canal. Se gostou do vídeo, deixa um like aí, tá bom? Deus abençoe a todos. Amém.